Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura, não é? A gente vai abordar muito esse tema, eu tô aqui com o Harley, tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro de Olho na Educação. Olá, é um prazer estar aqui, falar sobre educação, falar sobre um tema que é tão importante para todos nós, sempre é um grande prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre aquilo que a gente estuda. Bom, é importante demais que já haja por parte, enfim, dos pais, os responsáveis, os professores, o incentivo à leitura para a criançada, desde pequenininhos, né, Harley? Sem dúvida nenhuma, né? Um sujeito, um aluno que costuma ler agora vai se tornar um sujeito leitor, né? E um sujeito leitor tem outra autonomia enquanto estudante, enquanto também cidadão, né? Ele ganha mil possibilidades de conhecer o mundo de diversas formas, né? Então, aqui a gente incentiva muito, sem dúvida nenhuma. Bom, é importante também, não é, que haja em casa, não só na teoria, incentivar os filhos na teoria, olha, ler é legal, vamos ler, porque a leitura realmente faz a diferença, mas também na prática, né? Se você tiver os livros, o seu filho, não é? Ver você, obviamente, lendo, praticando a leitura, estante de livro, enfim, isso é fundamental também, né, Harry? Sem dúvida nenhuma. Os pais são modelo e eles ensinam pelo modelo, né? Então, o seu filho, a grande chance do seu filho querer ler porque você valoriza isso, de fato, tem chances muito grandes, né? Então, eu acho que a gente tem que, nós para que os nossos filhos sejam leitores, nós também temos que ser sujeitos leitores, né? Bom, fale os principais benefícios, né, da leitura. Olha, eu acredito que a leitura, como eu disse, ele te dá possibilidade de conhecer o mundo em outro aspecto, com outro grau de complexidade, com outro grau de reflexão também, né? Sabe aquela velha frase do penso, logo existo? Então, pensar, todo mundo pensa, né? Agora, refletir, que é estar consciente do que está pensando, para você ter essa consciência, a leitura tem papel muito importante, né? E isso aí tem que começar desde pequeno, desde criança, desde a forma como esse aluno é alfabetizado, né? E eu acho que isso vai desde lá cedo até quando chega lá no Fundamental 2, ensino médio. E um dos pontos que eu queria destacar aqui é a importância de todas as áreas de conhecimento valorizarem essa questão da leitura, né? Agora, por exemplo, eu sou professor de física, né? Por favor, não torce o nariz, pelo amor de Deus. Então, mas isso é engraçado, sabe? Às vezes as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo, eu sou professor. Daí a reação é, nossa, que bacana, né? Do quê? Daí eu falo, física, as pessoas em geral. Mas isso, talvez também esse mito da física ser algo complexo tenha a ver com a questão da leitura. Onde eu quero chegar, né? É muito comum as pessoas falarem assim, né? Esse aluno é bom de física, ele não é bom de interpretar texto. Gente, faz parte do pacote. Para você ser uma pessoa hábil em física, você tem que saber interpretar texto. Você tem que saber interpretar o mundo que a gente vive. Então, qual é a bandeira que eu levanto, né? Que a questão da leitura também é responsabilidade do professor especialista, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Não sei se você lembra da época que você lia textos de física do seu ensino médio. Lembro. Mas a leitura de física tem várias peculiaridades que só o especialista de física sabe. E aí você pode ir para outras áreas, por exemplo, geografia, tá certo? Quando eu falo leitura, não é só a leitura do texto corrido. Eu acho que é a leitura nas diversas maneiras, diversas formas das pessoas se comunicarem. Então, por exemplo, leitura de mapas, leitura de tabelas, de gráficos. Isso, dentro do contexto da geografia,
é responsabilidade do professor de geografia também, né? O outro, no contexto, vamos lá, da história. Hoje em dia, em história, os professores de a história tem muita questão dos documentos visuais, sabe? Você saber ler quadros, ler obras de arte, quer dizer, isso aí também é uma leitura que faz parte, que é algo que o professor de história tem que se preocupar, né? Também, por exemplo, imagina, ó, eu não sei como é que foi a sua experiência a primeira vez que você foi no museu, né? A primeira vez que eu fui, não lembro qual foi a primeira vez no museu, mas eu lembro a primeira vez que eu fui no Museu do Louvre, né? Eu entendi muito pouco. Por quê? Porque eu não sabia ler aquelas obras de arte, né? Agora, Perfeito. e a respondendo àquela tua pergunta inicial, imagine o quanto uma pessoa que sabe ler uma obra como aquela vai aprender sobre o mundo, sobre a vida que o rodeia, vai aprender sobre ele mesmo, né? Então, eu acho que essa questão da leitura é uma porta de abertura para o mundo, né? E finalizando aqui, eu defendo mais a bandeira de que ela tem que ser responsabilidade de todos nós educadores e não só do professor de português. Sabe? Não deve ficar só na mão dele. Né? É muito interessante, muito bacana isso que você acabou de falar, Harley, porque de fato as pessoas têm sim, não é, essa impressão de que a leitura é algo que é responsabilidade apenas do professor de português incentivar. E aqui no quadro de Olho na Educação, a gente está aprendendo que não. O Harley está falando aqui como professor de física, ele também, não é, tem essa missão de levar, não é, aos alunos e tudo mais, não é, esse incentivo à leitura, até por uma questão de interpretação de texto, não é? De tentar entender, evidentemente, as questões que envolvem a física, ele citou aí o museu, então a leitura te faz refletir. Onde entra o papel das escolas como um todo nesse incentivo à leitura? Não especificamente um professor ou outro, mas o papel das escolas, principalmente, o Harley. Olha, eu acho que as escolas têm papel fundamental. Tá. Porque isso aliás, a educação como um todo não pode ser responsabilidade apenas do professor, né? Ela tem, quer dizer, não só a escola, mas digo, a aprendizagem dos alunos, porque no final o que importa é a aprendizagem dos alunos, né? A gente tem que tentar criar uma cultura de que essa aprendizagem dos alunos seja responsabilidade de todos, mas de todos os envolvidos, seja responsabilidade do professor, do coordenador, do diretor, das famílias, do próprio aluno, tá certo? E eu acho que as escolas têm que incentivar, por exemplo, movimentos como esse. Se a escola defende isso que eu acabei de falar, de que a leitura deve ser uma responsabilidade de todos, a escola deve criar ambientes e um movimento para que o professor consiga desenvolver isso em sala de aula, né? Então, por exemplo, eu acho que investir em formação de professores é fundamental, né? Mas aquela formação, não que chega falando assim, ó, esse aqui é um manual, toque o manual, você segue o manual e vamos embora, né? Daí depois você vai lá, aplica uma prova para ver se os alunos aprenderam ou não, né? Uma prova externa, né? Então, gente, eu acho que essa questão da leitura, primeiro, da leitura como responsabilidade de todas as áreas, isso tem que ser algo comprado por toda a comunidade, né? Para isso, a gente tem que ter muita reflexão, muitos momentos de discussão, para não só ver se aquela comunidade concorda com esse movimento, mas também para a comunidade ver como é que ela vai executar esse movimento, né? Sabe aquela coisa? Não adianta você chegar com uma receita pronta e falar você vai aplicar assim, porque isso não vai acontecer. O professor, o coordenador, ele tem que se sentir construtor desse movimento, porque é uma mudança radical, né? Você sair de um lugar
que é um pensamento, aliás, é uma representação comum, que é leitura é responsabilidade do professor de português, para transformar em leitura é uma responsabilidade de todos nós. Então, é um problema complexo que requer reflexão, discussão, debate, né, dentro da comunidade, dos professores, do coordenador, do diretor, e o incentivo, principalmente de quem está de cima para baixo. Como que as escolas estão lidando? Eu achei fantástico isso que você trouxe aqui, Harley. Essa questão, reforço de que o incentivo à leitura não é uma responsabilidade apenas do professor de português, que é o que, na verdade, todo mundo imagina. Como você acha que está o mercado, esse meio aí? Os professores estão, não é, com essa consciência também ou não? Você acha que ainda é um começo de tudo, essa questão de conscientizar os demais professores, educadores de forma geral, que essa é uma responsabilidade de todos eles? Olha, o que eu vejo é que esse tema não é um tema que é, vamos dizer assim, do geral, não é uma discussão que acontece em qualquer lugar, né? Justamente pela complexidade de fazer isso acontecer, né? E também devido à nossa história, né? Tá certo? Então, nossa história nos trouxe num lugar que, em geral, as pessoas compartimentam os saberes, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, mapa é da geografia só, né? Quer ver? Vamos além, o exemplo da matemática. É muito comum professor de física e de química falar: meu aluno sabe física e química, meu aluno não sabe matemática. É verdade. E aí a gente joga a culpa no professor de matemática, né? Agora, se você mudar essa mentalidade, essa ideia, é uma visão mesmo, né? É a ideia que você tem a respeito do que tipo de profissional você é, né? Não estou falando que tem bom e que tem ruim, estou falando que tem escolhas, né? O que eu acredito que a responsabilidade da aprendizagem dos alunos é toda nossa. Então, a questão da conta também é minha responsabilidade, que ele saiba fazer. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito em formação a médio e longo prazo. Eu acredito num processo. Eu sou formador, eu tenho mestrado em formação de professores, né? E eu acredito que boa parte das nossas questões estão na formação, mas numa formação dialogada, não numa formação impositiva, numa formação que leve em consideração os professores, que leve em consideração as ideias dos professores, que traz reflexões aos professores e não imposições, né? Por que eu acredito nisso também? Não se fala tanto que o aluno tem que ser colaborativo, empático e talvez o principal deles, crítico. Se a gente quer um aluno crítico, a gente tem que ter professores críticos. E para ter professor crítico, a formação não pode ser impositiva, não pode ser naquela frase que o pessoal fala no mundo mais corporativo de top-down, né? Ela tem que ser uma construção coletiva de todos nós. Então, eu acho que esse é um movimento, investimento em formação, para a gente conseguir fazer essa mudança de mentalidade, vamos dizer assim. É muito importante, sem dúvida. Mais alguma coisa que você queira falar para a gente encerrar o bate-papo, que passou rapidinho aqui, viu, Harley? O assunto foi tão bom que passou voando. Olha, eu finalizo com uma coisa que eu disse aí no meio, que eu acho assim, que o professor, ele tem responsabilidade, quer dizer, eu acredito que ele tenha responsabilidade nisso, sim, mas o professor precisa de ajuda, o professor precisa de apoio, né? O professor precisa de momentos de reflexão, o professor precisa de tempo, o professor precisa de condições de trabalho, né? Então, acho que para todos aqueles que criam essas condições de trabalho do professor, e aí eu cito desde, sabe, um investimento numa formação, até, sabe, aquela pessoa que cuida do corredor, que para não deixar ter barulho, para ter a aula bem dada, acho que vamos todo mundo junto e não um contra o outro em prol da aprendizagem dos alunos. Eu acredito muito nisso.
E também agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Boa, valeu, muito obrigado pela entrevista. Obrigadão, um abraço, valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Ó, tô sempre de olho na educação. Tchau!